Olá, muito boa tarde, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você aí, aqui também está tudo bem. E para você que ainda não me conhece, eu acredito que a maioria das pessoas aqui já me conheçam. Eu sou o pastor Vanderlei, da Igreja do Porto de Cristo, aqui de Joinville. E hoje eu estou incumbido mais uma vez, a honra de trazer a mensagem e substituir o pastor Sandro Rocha. Como ele já tinha avisado ontem, no culto de ontem, né? Que um de nós iríamos o substituir hoje para trazer a mensagem devido a um compromisso que ele tem, ou eu ou o pastor Fabiano. E coube a mim trazer a mensagem hoje, e isto é motivo de alegria e também de honra, né? Poder trazer a mensagem para você, nós estamos aqui juntinhos mais uma vez, né? Eu aqui desse lado e você aí deste lado. E nós podendo hoje meditar um pouco na palavra de Deus, né? Que isto é maravilhoso. Hoje nós vou trazer um ensino. Eu gosto muito da área de ensino, sou apaixonado por ler, por a mensagem, a palavra de Deus e trazer o ensino, esmiuçar a sua palavra, ver o que significa, e eu acredito que isso é o que nos traz substância para nos fazer caminhar por mais alguns dias, por mais algumas milhas na presença do Senhor. É o que nos traz vida. A palavra de Deus é o alimento vivo que nos traz vida, né? Tanto física como espiritual, principalmente. Física também, viu? Tá bom? Nós vamos hoje, vou trazer uma palavra simples, mas objetiva. Uma palavra não muito longa, uma palavra sucinta, mas objetiva e clara, para que você possa entender com facilidade, entender com clareza as coisas de Deus e as coisas que você pode aplicar de uma maneira mais simples no seu dia a dia, na sua vida. São coisas... A Bíblia, irmãos, ela é um livro muito simples. É um livro simples, as pessoas às vezes complicam demais a palavra de Deus e isso às vezes confunde as pessoas. E como vocês sabem, né, vocês acompanham também o pastor Sandro Rocha, ele prega de uma maneira objetiva, uma maneira simples que todo mundo entende. Por que ele prega assim? Porque a Bíblia é simples, a Bíblia é objetiva. Jesus usava até parábolas, ou seja, ele desenhava para ficar mais fácil ainda para as pessoas conseguirem compreender. A palavra de Deus não é complicada, é o homem que complica tudo. E eu gosto muito de descomplicar isso, tornar mais fácil, mais agradável, mais simples e mais aplicável para o nosso dia a dia. Não é verdade? Hoje nós vamos ler no livro de João, no capítulo 9 e no versículo 1. Nós vamos falar sobre os dois cegos. O cego de Jericó e um outro cego, aquele do tanque de Siloé. Vamos falar sobre esses dois homens e as características de cada um deles e o significado da sua cura. Por que eles foram curados de formas diferentes. Tá bom? E nós vamos ler também em Marcos capítulo 10, versículo 46 e também Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24, particularmente, é um dos versículos que eu mais gosto, porque se aplica no dia a dia de uma forma muito simples, né? Se você compreende este versículo de Marcos, tudo se torna mais simples, mais fácil de conseguir as coisas com Deus, né? Claro, desde que esteja tudo dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, né? Às vezes a gente tem mania de achar que a gente pode tudo, mas tem que saber também se está dentro do plano de Deus. Tá bom? Eu quero orar com você e desde já começar a mensagem para que a gente não perca muito tempo, tá bom? Vamos orar? Querido Jesus, em Teu nome, Senhor, nós iniciamos este dia. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós colocamos o nosso primeiro pé hoje para fora da cama, Senhor, quando nos acordamos hoje pela manhã. E em Teu nome, Senhor, nós fazemos tudo e respiramos, porque em tudo fazemos em Teu nome, Senhor. E Te damos graça também por tudo, Senhor, porque Tu és o motivo da nossa existência, Senhor. Tu és a razão também, Senhor, da nossa existência. Senhor, hoje eu vou pregar a Tua palavra, ensinar. Deus, que o Teu Espírito possa, Senhor Jesus, me fazer lembrar de coisas que talvez eu não tenha lido hoje, que eu não tenha estudado hoje, mas que eu tenha lido em outros dias, como diz na Tua palavra, que Teu Espírito nos faria lembrar.
Então, Senhor Jesus, eu quero que Tu me use para que os Teus filhos possam compreender a Tua palavra com facilidade, com clareza, para que tenha mais efeito, ó Deus, sobre a vida dos Teus servos, cada um deles, neste dia. Abre também o entendimento dos Teus filhos, ó Deus, para que eles possam compreender a Tua palavra com clareza, com facilidade, e que isso faça com que a vida deles se torne mais fácil, Senhor, para que eles possam ter mais conhecimento acerca de Ti, Senhor, e também conhecer os seus direitos, ó Deus, conhecer tudo, Senhor Deus, a Teu respeito. Então abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar das bênçãos que Tu tens para nós, ó Deus, sem nenhuma complicação, mas na Tua simplicidade e na Tua sabedoria, Senhor, e no Teu amor, na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Capítulo João, versículo 9, do 1 em diante. É uma leitura um pouquinho extensa, mas para que eu não conte a história toda, eu acho que facilita a gente ler aqui. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, disse: Sou eu. Perguntaram-lhe como lhe foram abertos os olhos. Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te então. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. No versículo 13: Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado. E o dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Até aqui. Jesus fez essa cura no sábado, irmãos. Lembra que o pastor Sandro até comentou que Jesus foi morto por causa do sábado? Porque ele não respeitava o sábado guardado pelos judeus, pelos fariseus. Aqui está uma das muitas provas de que realmente foi o que levou eles a matarem Jesus, porque ele violou uma lei. Veja só, era especificamente proibido misturar coisas no sábado. Então vê que ele untou, ele fez primeiro, ele cuspiu na terra e misturou. Era proibido misturar qualquer coisa no sábado. Segundo no Mishnah Shabbat, da Torá, capítulo 7, versículo 2, fala exatamente isso, que era expressamente proibido isso. Isto era proibido, era especificamente proibido misturar algo. Por exemplo, você podia dar água, no Mishnah Shabbat também falava sobre, no capítulo 24, versículo 3, falava que era proibido misturar. E se tratando ali de farelo dos animais. Você podia tratar os animais no sábado, mas podia jogar água no farelo, mas não podia misturar, porque isso violava uma regra, uma proibição. Isso era uma proibição para os judeus. Então veja só a mente dos fariseus e dos judeus nessa questão. Então, em Jesus, ele fez exatamente isso. Ele juntou, ele cuspiu na terra e misturou. Ele diretamente violou uma lei com relação ao sábado. E isso enfureceu os judeus.
Para você ter uma ideia, irmãos, as pessoas antigamente tinham o costume de bochechar a boca com vinagre para aliviar a dor de dente, para curar a dor de dente. No sábado isso não era possível fazer. E, inclusive no Mishnah Shabbat também, no capítulo 14, versículo 4, diz que você podia colocar vinagre na sua comida, na salada, mastigar para aliviar essa dor, mas não podia bochechar, porque misturava. Aí você fica vendo, por exemplo, um exemplo de hoje, dos dias de hoje, há muitas igrejas que condenam as outras, seitas, que condenam as igrejas neopentecostais, igrejas evangélicas, porque violam o sábado. Interessante, mas eles misturam as coisas. Eles tratam os animais e se precisar misturar alguma coisa, mistura. Nenhuma luz podia ser acendido, não podia trabalhar de forma alguma. Então violam uma centena de leis, mas só o não trabalhar no sábado já é considerado, tá ótimo, tá perfeito. Então assim eram também os fariseus. E Jesus ele veio justamente para quebrar isso. E ele curou esse cego desta forma. Agora eu quero falar um pouco sobre o outro cego. A gente vai ali para Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Para a gente poder entrar na mensagem. 10:46 diz assim, ó. Marcos, capítulo 10, versículo 46, sobre a história do cego Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse que chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha a pergunta. Que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, vê, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Veja que a cura dos dois cegos foi completamente diferente. Claro que eu trouxe para você aqui a parte técnica, sobre o sábado, sobre o que Jesus fez ali, por que ele misturou aquele barro, ele fez aquele lodo com a saliva, e tem mais outros 2 ou 3 situações na Bíblia que Jesus usou saliva também para curar, quando ele molha o dedo com saliva e toca na língua de uma pessoa e tal, nos ouvidos. Eu trouxe ali a questão do sábado só para que a gente possa entender um pouquinho mais o motivo que levou Jesus a dizer aquilo, quando ele falou que era para que a glória de Deus se manifestasse. Era justamente, ele estava falando sobre o sábado. Essas coisas que desencadeariam a crucificação de Jesus. Agora a gente vai partir para o lado da cura em si. Por que esses dois cegos foram curados de forma diferente? Não bastava Jesus dizer para este cego, o outro cego, aliás, apenas vê, a tua fé te salvou? Bastava. Jesus tem poder para isso. Ele tem poder para tudo. Ele é Deus, certo? Porém, irmãos, tem pessoas que às vezes precisam de algo palpável para que a sua fé seja alcançada. Como, por exemplo, o pastor Sandro ora, a gente ora aqui também, e pela água e pelo óleo. Isso tem poder? Isso funciona? Claro que funciona. Centenas de pessoas são curadas diariamente dessa forma. A sua fé está onde? No copo d'água? Não, está em Deus, através daquilo. Assim como a roupa de Paulo, se não me engano, curava, entende? Assim como a sombra de Pedro, a Bíblia fala,
que por onde ele passava, as pessoas ficavam paradas ali para que quando ele passasse, a sombra dele os curasse. Então tem pessoas que precisam de embasar a sua fé em Deus através de alguma coisa. Tem pessoas que precisam de alguma substância palpável para que a sua fé possa se materializar. E tem outras que não. Note que nesse caso aqui, Jesus olhou para ele. Olha só, quando ele soube que Jesus estava vindo, ele simplesmente começou a gritar. Ali demonstrava tamanha fé já, porque as pessoas o repreendiam e ainda assim ele não se calava. Pelo contrário, ele gritava mais alto ainda. Então percebe-se que ele tinha uma tamanha fé que foi provada já em seguida. Quando Jesus mandou chamar ele, e alguém veio a ele e disse, ó, se anima aí, se anima porque Jesus mandou te chamar, o mestre te chama. Ele lançou de si a capa. O que era essa capa? Essa capa era como se fosse um documento que lhe dava o direito para que ele pudesse esmolar. E se fosse o outro cego, por exemplo, aquele do lodo, vamos supor, ele lançaria de si a sua capa? Porque e se não desse certo? E se Jesus não quisesse curá-lo? Alguém poderia ter se apoderado daquela capa, que era um direito de ele pedir esmola, era como se fosse um documento para que ele pudesse pedir esmola e que as pessoas também o identificassem como um mendigo e para que ele pudesse ganhar o seu pão de cada dia, daquela forma. E se não desse certo, e ele voltasse e a capa já não estivesse ali? O que seria dele? O único sustento dele era a esmola. Ele lançou de si, ele não pensou duas vezes, ele tinha certeza. A fé dele era diferente deste cego. Ele não pestanejou, ele não titubeou, ele não hesitou. Essa é a palavra. Ele simplesmente lançou de si tudo que era o passado, ele jogou para trás, ele esqueceu, jogou para trás. Por isso que eu te falei que a gente vai ler em Marcos 11:24. Ele jogou para trás, guarde isso. E foi. E quando Jesus olhou para ele, aí Jesus pega e olha bem para o camarada e fala, o que queres que eu te faça? Bem, vamos parar um pouco aqui para pensar. Se Jesus era Deus, não precisava ele perguntar para o rapaz, porque ele sabia o que o Bartimeu queria. Ora, ele era um cego, ele estava gritando, ele sabia, provavelmente alguém falou, Jesus tem um cego, quem é que está gritando aí? Vamos supor, tem um cego ali gritando, não para de incomodar. Então Jesus, mesmo não sendo Deus, sabia que ele era cego, e quando olhou para ele, viu que ele era um cego. Então, essa pergunta, para quem não está entendendo, pode soar um pouco estranha. A pergunta parece uma pergunta idiota, né? O que queres que eu te faça? Poxa, o cara jogou a capa. Ele olha e vê que o camarada já não tem a capa para pedir. Poxa, ele jogou a capa. O que será que ele quer? Ele é um cego. O que será que ele quer? Mesmo não sendo Deus, sendo um simples homem, qualquer um olhava e saberia o que esse homem queria. Então, por que essa pergunta que soa idiota, né? Vamos dizer assim, poxa, é uma pergunta tola. Não é uma pergunta tola. Não é. Definitivamente não é. É uma pergunta de muita sabedoria. O que queres que eu te faça? Por que Jesus haveria de perguntar uma coisa dessa, vendo que o homem era um cego? Interessante isso, irmãos. Porque Jesus queria que ele confessasse diante de todos os homens que Jesus tinha o poder para curá-lo. Além da ação, ele agiu de acordo com a sua fé, crendo que já tinha recebido o seu milagre, porque quando ele jogou a capa, ele falou, não, fechou, vou jogar para fora a minha vida antiga, vou jogar para trás, eu não quero mais nem lembrar disso. Tanto que ele seguiu Jesus estrada fora, ele não quis mais nem, ele jogou para trás. Então ele agiu de acordo com a sua fé. Ele agiu de acordo com a sua fé. Então, Jesus queria que ele confessasse, porque com a boca nós confessamos. E a palavra tem tanto poder, as coisas que falamos, as coisas que verbalizamos, a maneira como agimos também fala. E isto tem poder.
E é isto que Jesus queria. Basicamente, o que Jesus disse era: o que queres que eu te faça? Basicamente, ele disse: confesse perante todos os homens que eu tenho realmente, que eu sou o que tenho o poder para te curar. E o homem confessou. Ele disse: que eu veja. Eu quero ver. Como quem diz assim: para quem mais ele poderia pedir algo desse calibre? Algo de tamanha importância? Para quem mais? Só para Jesus. Para que todos vissem que Jesus tinha o poder divino, que ele era Deus. De certa forma, irmãos, teve algumas situações que Jesus curou e disse para não contarem para ninguém. E a notícia se espalhava da mesma forma. Mas, conforme aconteceu aqui com esse cego, era como se ele dissesse: fale aí, confesse aí, que eu sim, eu sou o Cristo, eu tenho o poder para te curar, eu sou Deus. Porque quem poderia curar um cego se não fosse alguém que tivesse poder divino, poder de Deus? Então, basicamente, a pergunta que ele fez seria essa. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: eu por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Eu não sei como que está na tua versão, mas no grego, no original, está crendo que já recebeu. Porque assim é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver. Ou seja, se você crê que realmente existe aquilo, então você já recebeu. Você não está vendo, mas sabe que recebeu. É como quando você faz um pedido de alguma coisa pela internet. Certo? Vou usar um exemplo muito simples, muito básico. Você faz um pedido pela internet de alguma loja e você sabe, você já fez compras ali, as pessoas compram ali, você vê as avaliações, os comentários, você sabe que você vai receber. Por isso que você paga. Aí você lança a sua capa, não é assim? Deixa para trás e já fez o pagamento. Então, você crê que já recebeu. Então, você só conta os dias. E com Deus é assim, irmãos. É exatamente dessa forma. Como diz aqui em Marcos capítulo 11, versículo 24. No grego, no original, diz exatamente isso, crendo que você já recebeu. E você vai ter, e tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Crede que já recebeu, e tê-lo-eis. Entendeu bem? Quando você pede alguma coisa para Deus, você não precisa, se você crê e você tem fé, você não precisa no dia seguinte pedir a mesma coisa. Não precisa. Porque se você amanhã pedir a mesma coisa, é como se você ainda não recebeu. Você não acredita que Deus te ouviu, você não acredita que Deus já te deu aquilo. Eu já recebi, irmãos, várias coisas de Deus exatamente dessa forma. Eu orar num dia e no outro dia eu simplesmente agradecer. Agradecer por aquilo. Simples. Senhor, eu estou te agradecendo por isso, porque sei que já está saindo, já está partindo. Eu não posso ainda ver, mas eu sei que está chegando. Eu quero te agradecer por isso. Por exemplo, o meu primeiro carro foi assim. Eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, eu quero um carro. Dei a cor, o modelo, tudinho. Num dia. No outro dia, eu comecei a orar agradecendo a Deus. Falei: Senhor, obrigado pelo meu carrinho e tal, certinho. Dali alguns dias, uma pessoa de outra igreja foi no meu trabalho. Ele era da igreja Deus e Amor, inclusive. Foi no meu trabalho e disse: chegou a tua bênção. Eu disse: que bênção? Você não está orando pedindo uma bênção para Deus? Eu falei: estou orando sim. Mas eu fiquei meio desconfiado, né? Falei: como assim? Aí ele disse assim: ou você quer o quê? O que está na minha casa ou o que está na reforma? Eu disse assim: que cor é o que está na reforma? Ele disse: é azul. Eu falei: então é o que está na reforma. Aí ele me entregou a chave do carro e disse: Deus mandou eu te dar. Simples. Mas eu orei a Deus, e esse carro, às vezes Deus pode dar um carro para você e te dar condições de pagar. É a mesma coisa, tanto faz. Não precisa você ganhar de presente, Deus pode te dar. Dessa forma também, tem pessoas que não têm condições de pagar um carro, e Deus vai lá e lhe dá condições. É a mesma coisa, assim como Deus quando dá saúde para você conquistar as suas coisas. É Deus que dá, tudo parte de Deus. Outra vez, nós estávamos querendo ter um filho, eu e minha esposa, e ela tem dificuldade, sempre teve dificuldade para engravidar. Muito difícil, e não tinha jeito. Daí eu disse para ela: vamos orar.
vamos pedir ao Senhor. Dobrei meu joelho, peguei na mão dela e orei assim. Falei, Senhor, eu quero um filho, varão, mas ele não é meu, ele é seu. O nome dele será Ariel, que significa em hebraico leão de Deus, e ele será seu. Assim como foi Samuel, assim será este menino. E eu quero ele. E eu senti que Deus estava naquela oração. No dia seguinte, eu e minha esposa orávamos agradecendo pelo filho. Em 30 dias, ela concebeu. Ela engravidou. E depois ele nasceu prematuro, mas ele está aí hoje. O menino tem 12 anos, uma bênção, menino forte. Tinha mais, olha para você ver, tinha mais saúde do que todas as crianças que estavam no hospital que nasceram de tempo normal. O único que não precisou de oxigênio, o único que não precisou de nada. Só ficou lá mesmo para ganhar peso, só isso. Então, Deus dá. E não foi assim, isso não foram apenas essas 2 vezes que eu orei de acordo com o que está na Bíblia. Foram mais vezes. Note, irmãos, que em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, se não me falha a memória, mas eu acho que é isso. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala sobre a fé. Fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E no capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Você entendeu? A fé é ter convicção das coisas que você não está vendo. É você agir de acordo com a sua fé, jogar a sua capa, esquecer. Eu não estou dizendo com isso, não confunda. A gente tem que entender as coisas que estão dentro do plano de Deus e que estão dentro da sua vontade soberana. Não estou dizendo para que você pegue, você toma remédio há muitos anos e você fala, não, eu vou agora, Deus me curou, eu vou jogar tudo fora. Aí amanhã você tem um piripaque. Não é disso que eu estou falando. Você tem que entender onde está o plano de Deus, como aquele outro cego. Por que aconteceu aquilo? As pessoas perguntaram assim, mas porque no judaísmo, as pessoas que não podiam se curar é porque estavam em pecado. Até que o pecado não se extinguisse, a pessoa não conseguia ser curada. Então, por isso perguntaram, quem pecou? Foram seus pais? Quem foi que pecou? Seus avós? Entende? Então, aí não, nenhum deles. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste. Então, nós temos que entender que vai chegar a hora certa, o momento certo, as coisas de Deus são perfeitas e na vontade de Deus e dentro do seu plano, assim como aquele homem era plano de Deus, assim como foi a ressurreição de Lázaro. Jesus poderia ter ido quando avisaram ele, Lázaro está muito doente, ele disse, tá bom, daqui a pouco nós vamos para lá. Avisaram de novo, daqui a pouco falaram, Lázaro morreu. Ele disse, não, ele só dorme. E ele esperou ainda mais 4 dias para ir lá. Ele foi só quando Lázaro já estava morto de 4 dias. Por que ele fez isso? Porque estava dentro do plano perfeito dele. Então tem situações, irmãos, que você não pode agir sem tentar entender o plano de Deus, a vontade de Deus para aquela situação. Porque sempre, sem exceção, todas as coisas acontecem para a glória de Deus, para que o poder de Deus se manifeste. E às vezes a gente age antes do tempo e acaba atrapalhando os planos de Deus. É isso. Nós temos que ter a consciência sempre de que deve sempre prevalecer a vontade de Deus. E ela vai prevalecer, querendo nós ou não. Então temos que entender quais são os planos de Deus para o que está acontecendo com a nossa vida. E não forçar. Deixa Deus agir. E na hora certa, as coisas vão acontecer. O que você precisa ter é fé. Como está aqui em Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vê. Assim é a fé. Assim é a fé. Se você acredita, se você tem fé, se você crê, fique em paz, fique tranquilo. Haja de acordo com a fé. Porque a fé sem obras ela é morta, como diz em Tiago. A fé sem obras é morta. Não adianta você dizer que tem fé, mas não agir de acordo com a fé. Entendeu? Você dizer que tem fé é uma coisa e agir de acordo com a fé é completamente diferente. Como diz lá em Tiago. Você tem fé? Me mostra a tua fé, então, através das tuas obras.
Eu mostro a minha, através das minhas obras. Então a fé, ela é manifestada. Ela é manifestada através das nossas obras. Entende? Ela pode ser materializada. Ela é palpável. Desta forma. Deste jeito. Você deve agir de acordo com a fé. Que tipo de fé é como você... eu gosto de usar um exemplo assim, quando a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé em Deus, você vai acabar desagradando a Deus. Ele não tem prazer na pessoa que não acredita nele, não acredita no seu poder. É como quando você, por exemplo, um exemplo que eu posso usar aqui, tranquilo. Eu pego e você me pede um dinheiro emprestado, vamos supor. Eu lhe empresto esse dinheiro, ou vice-versa. Eu lhe peço um dinheiro emprestado. Fala, eu preciso de R$1.000. Aí você fala, tá bom, pastor, eu vou te emprestar. Que dia você me paga? Eu te pago dia 10. Que dia que é hoje? Hoje é dia 1º. Daqui 10 dias eu te pago. Tá. Daí no dia seguinte, você acredita que eu vou te pagar dia 10? Eu, claro, tanto é que eu vou te emprestar. Você dá o dinheiro ali. Aí você fala assim, no seguinte, no dia 2, você fala, pastor, eu preciso ter uma certeza, você vai mesmo me pagar dia 10? Claro que vou. Eu disse que sim. Aí no outro dia você fala de novo, pastor, você vai me pagar mesmo aquele dinheiro dia 10? Vou, eu já disse que sim. No terceiro dia você faz a mesma coisa. No quarto dia, até que eu vou me enchendo aquilo. Puxa vida, isso vai me aborrecer. Isso vai me entristecer. Poxa, a pessoa realmente não confia em mim, não crê em mim. É igual quando a gente pede as coisas para o Senhor e aí no outro dia pede a mesma coisa de novo. Fica pedindo aquela mesma coisa. O Senhor tem o prazer de te abençoar, de te dar. De cumprir o desejo do teu coração, de acordo com a tua fé. Aí você pede uma coisa, Senhor, eu preciso de tal bênção, coisa assim, assim, assim. Aí no outro dia você, tá bom, Senhor. Aí o Senhor diz para você, tá bom, filho, eu vou te dar. Aí no dia seguinte você pede a mesma coisa. Eu já disse que eu ia te dar. Fique tranquilo. Você não crê em mim? Não crê no meu poder? Aí no outro dia você fala, Senhor, não esquece, hein? Aquele negócio lá que eu te pedi, você vai me dar, né? Eu já disse que vou te dar. Eu não disse? Fique em paz. E todo dia é a mesma coisa. Isso só vai atrasar a tua bênção. O Senhor se alegra. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé, então fica tranquilo que com fé é possível agradar a Deus. Com fé você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, você obtém o seu favor. Simples assim. Quer agradar a Deus? Haja de acordo com a fé. E tudo que você pedir, você vai ter. Tudo que estiver de acordo com sua vontade, você vai ter. Tudo que estiver de acordo com os planos dele para a sua vida, vão acontecer. Naturalmente e mais rápido do que você pensa. Ao invés de você ficar todos os dias demonstrando que não tem fé e atrasando a sua bênção. Simples assim. Então nós devemos crer em Deus e agir de acordo com a fé. Como que você age de acordo com a fé? Agradece a Deus. Você rega uma planta que você... Se você... Um exemplo muito simples. Se você tem uma semente, coloca essa semente no solo e todos os dias você vai lá e abre ela e olha, vê se ela está germinando e põe de novo. Todo dia, você faz isso 2, 3 vezes por dia, vai lá para ver se ela já está germinando. A semente vai secar. Ela não vai brotar, não vai germinar. E a fé, quando você crê, pede uma coisa e no dia seguinte você agradece a Deus por aquilo que você já recebeu, as coisas às vezes não demoram para vir, não vem na hora que você quer. É como uma semente. Você planta ali, no outro dia você vai lá e faz o quê? Rega, joga uma água. É igual você ficar agradecendo por aquela bênção. Você plantou um pé ali de laranja, que seja, uma semente ali de laranja, e todo dia você vai lá e vai regar. É como você dizer, Senhor, obrigado pelo meu pé de laranja. Obrigado pelo meu pé de laranja. Você não precisa ficar abrindo a terra toda hora para olhar se realmente ela está germinando. Ela vai germinar. Se você está fazendo tudo certinho, a terra já foi adubada. Está tudo ok. Você plantou e todos os dias você vai lá e rega ela vai brotar.
E ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Fique tranquilo. Entende? Então as coisas não vão acontecer como você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. As coisas são... É Deus quem determina o tempo para todas as coisas. E existe um tempo para todas as coisas. Porém, é Deus quem determina. Então agradeça a Deus. Haja de acordo com a fé. Não precisa você se apegar em nenhum subterfúgio, em alguma coisa, para que você possa, em alguma coisa, tocar em alguma coisa para que você alcance o teu milagre e tenha fé. Não precisa disso. Você consegue, se você apenas crê. Assim como o cego Bartimeu. Está dentro da vontade de Deus, ele já chamou. Ele chamou, ele falou, vem, vem. Então vai, larga tudo para trás e esquece. Mas se você conseguir entender o tempo de Deus e os planos dele, e como que faz isso, pastor? Como que eu vou saber se está dentro do plano de Deus o que eu estou pedindo? Ora, se você tem intimidade com Deus, você sabe. O Espírito Santo confirma em nosso coração todas as coisas. E como que eu faço para ter essa intimidade de saber? Falando com Ele. Como, por exemplo, eu e minha esposa. Como que ela faz para saber o que eu estou pensando? Às vezes ela não precisa nem me perguntar as coisas. Por quê? Porque a gente tem convivência, a gente conversa todo dia, o tempo todo. Está junto sempre. E a gente adquiriu intimidade. A gente é um. Nós devemos ser um com Deus. O que é ser um? Ser unânime em um só pensamento. E aí você vai descobrir o que Ele quer para a tua vida, os projetos dele, os planos dele. Você vai compreender. Você vai aprender a compreender como que funcionam as coisas de Deus para a sua vida. E as coisas vão se tornar mais fáceis para você. Você vai conseguir passar pelas provas, pelas dificuldades com mais facilidade, porque você vai entender que Deus está nessa situação justamente para a glória dele, para que o poder dele se manifeste no momento certo, na hora certa, determinado por Deus. E quando pensa que não, você vai alcançar o seu milagre. Outra situação, eu orei a Deus que queria um carro uma vez, a gente não tinha carro, quando eu casei, tinha só uma moto, aí eu pedi a Deus, dobrei o joelho com a minha esposa, e eu falei para Deus assim, Senhor, eu quero um carro, para mim poder levar minha esposa para trabalhar, porque minha moto é muito barulhenta, e ela chega lá cheirando óleo, cheirando fumaça, e foi até uma situação engraçada. E eu orei assim a Deus, falei, Senhor, eu quero um carro, pode ser um Gol, pode ser quadrado, e eu não tenho como pagar prestação muito alta, em torno aí de R$300, nessa faixa de 300, 350, e eu não tenho dinheiro para dar de entrada, não tem condições, e não posso financiar, já tinha coisas, não podia financiar, não tinha um nome bom para isso, não tinha um score bom para passar um financiamento, até porque como vai passar, nem financia um carro assim, de uma linha tão barata, então eu precisava que fosse dessa forma. E fui trabalhar, eu trabalhava no auto center, e eu tinha recém começado a trabalhar, foi no segundo dia de serviço, um rapaz que trabalhava lá, que é meu amigo até hoje, ele tinha um Gol exatamente como eu queria, só que eu não sabia. Daí ele foi trabalhar com esse carro, eu vi o carro lá, falei, puxa, olha só. Aí ele olhou para mim, e aí, quer comprar meu carro? Eu falei, cara, falei para ele, fiado eu compro até casa pegando fogo. Ele disse, não, eu te vendo fiado. Eu falei, cara, mas eu não tenho uma arruela para te dar de entrada, não tenho dinheiro para dar de entrada. Ele disse, não, eu te vendo sem entrada. Eu falei, cara, mas eu não tenho um nome bom, um score bom para fazer financiamento. Ele falou, não precisa, eu te vendo pedalado, você pode pagar todo mês aí, tranquilo. Eu falei, quanto você me faz por mês? Ele falou, eu te faço R$330 por mês, que é a prestação do carro que eu vou pagar. Eu falei, fechou, pode ir embora com o carro então. Fui embora com o carro no mesmo dia. E aí? Só que no dia seguinte, quando eu comecei a orar, eu orei a Deus o seguinte, agradecendo. Eu falei, Senhor, obrigado pelo golzinho que tu nos deu para nós ir para a igreja. Eu não tinha visto e nem sabia de gol nenhum. Depois, quando eu fui trabalhar nesse lugar, é que apareceu isso. Isso foi rápido, assim, foi em alguns dias só. No primeiro, no segundo dia, é que eu estava trabalhando naquele lugar, é que aconteceu isso. Mas eu já tinha orado antes de trabalhar lá. Então, veja o que Deus faz. Agir de acordo com a fé. É regar a semente que você acabou de plantar. Você não tem que desenterrar a semente todo dia para ver se ela está germinando. Não faça isso, você vai matar a semente. Você vai secar ela. Deixa ela ali. Vai regando. Todo dia você vai lá e rega ela um pouquinho. Todo dia você vai lá, dobra o seu joelho e fala, Senhor, obrigado pelo meu golzinho. Puxa vida, Senhor, esse golzinho é uma bênção na nossa vida. Eu não tinha visto.
Mas a fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu tinha certeza absoluta. Eu não estava apenas crendo. Eu sabia. Eu sei. É diferente. Entende? Porque eu estava agindo de acordo com a palavra. Falei, Senhor, está tudo certinho. Eu verifiquei. Está de acordo com a palavra, está dentro dos teus planos. É claro que é da tua vontade que a gente tenha condições para ir para a igreja. São dias de chuva e é longe a igreja. E a gente chega lá fedendo fumaça. Minha moto era uma motinha velha, bem barulhenta e soltava fumaceira. Era uma benção, sabe? Eu até chamei ela de glamurosa, porque onde ela chegava era só glamour, né? Todo mundo chamava a atenção de todo mundo. O pessoal sabia que eu estava chegando na igreja já a 5 quadras. Mas Deus deu de acordo com a fé. Era plano dele? Era, claro, era da vontade dele. Mas eu precisava agir de acordo com a fé. Então não retarde o teu milagre, não retarde a tua bênção, por falta de confiança em Deus, por falta de fé. Creia no Senhor. Creia e haja de acordo com a sua fé. Bote a sua fé em ação, torne ela palpável. E você vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Este versículo de Marcos, capítulo 11, versículo 24, eu já apliquei em várias e várias situações determinadas na minha vida. Várias. E em todas elas, 100%. Eu verifiquei se estava dentro da vontade de Deus, se não ia de encontro contra, né, a vontade de Deus, e agi de acordo com a fé. E em todas as vezes eu tive aquilo que eu pedi ao Senhor. Eu não pedi para o meu próprio deleite. Eu pedi porque era da vontade de Deus. Eu verifiquei antes. E todas as vezes, o Senhor me atendeu. Então, faça de acordo com esse cego, o Bartimeu. Haja de acordo com a fé. Se ele mandou levantar aí, joga tudo para trás. Vá de encontro com ele e confesse diante de todos o poder dele, a soberania dele. E ele vai se agradar de ti. E você vai obter o seu favor. Isso é fé. Fé é agir de acordo com a coisa que você nem está vendo. Assim é a fé. Eu não apenas creio, mas eu sei que o meu Redentor vive. Assim como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar. Eu sei, eu o vejo, eu falo com ele e eu o ouço. Ele está aqui. É assim que funciona, tá bom? Eu quero orar com você e abençoar a sua vida também. Se você tem um copo de água ou azeite, coloque aí. E nós vamos estar orando. Amado e soberano Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esta mensagem, por esta palavra, Senhor. Uma palavra simples, uma palavra bem simples, Senhor, mas que pode trazer um grande efeito na vida dos teus filhos. Que possa abrir o entendimento dos teus servos, Senhor, para que eles possam entender, ó Deus. Amanhã, depois de amanhã, que esta palavra fique cravada no coração de cada um deles. Para que eles possam entender, ó Deus, a facilidade que está ao seu alcance de cada um, Senhor, para que eles possam também, Senhor, parar de sofrer com todas as coisas que acontecem no dia a dia, com as dificuldades, com as enfermidades, para que eles possam alcançar as tuas bênçãos, ó Deus, com clareza, com facilidade. A tua palavra é objetiva e simples, ó Deus, e é desta forma que eu gosto de trazê-la, Senhor, para que os teus servos possam entendê-la. Agora, Senhor, eu deixo para que o teu Espírito os constranja, ó Deus, a agirem de acordo com a fé, para que eles possam também, ó Deus, obterem o seu milagre, as suas bênçãos, ó Deus, que vêm de ti. Abre o entendimento deles, ó Deus, para que compreendam os teus planos para com eles, para que compreendam, Senhor, os teus projetos e a tua vontade para cada um deles em cada situação, Senhor. Para que a tua glória, Senhor, seja manifesta através da vida deles. Para que o teu poder, ó Deus, seja manifesto através da vida deles, que sirva de testemunho, ó Deus, para que muitos outros possam se achegar a ti e também serem abençoados. Abençoa, Senhor, agora esta água, este óleo que está, Senhor, na frente deles. Abençoa, ó Deus, para que quando eles tomarem
traga virtude, Senhor, traga poder, que eles alcancem as suas bênçãos de acordo com o seu milagre. Há também este óleo, Senhor, para que quando eles ungirem a tudo aquilo que for ungido, Senhor, seja manifesto o teu poder ali, Senhor, e seja alcançado o milagre, a bênção dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você puder compartilhar este vídeo, curta e abençoe a vida de outra pessoa que talvez possa estar passando por uma situação semelhante à sua e possa também ser alcançado pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus.